Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência, que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel, tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus esse lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se Ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático.
Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando esse alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas. Existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Ah, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, já, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto, nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. Bem, primeiramente, o passado é uma realidade, é este tempo que já não há, né? Porque você não tem como voltar nele, você não tem como mais resgatá-lo, mas que de alguma maneira está vivo dentro de nós. Primeiramente, não existe fórmula mágica para esquecer o passado. Passado a gente vai acomodando ele dentro de nós à medida que a gente o compreende. Por que a gente não consegue esquecer? Por que tem coisas que a gente esquece e por que tem coisas que a gente não esquece? A gente não esquece aquilo que foi traumático. Ou traumatizou porque foi bom demais, ou traumatizou porque foi ruim demais. O indiferente, o meio termo, a gente não lembra. De vez em quando esse alguém fala, é verdade, a gente viveu isso, a gente foi lá, a gente viu, a gente encontrou. São as marcas.
existem fatos que nos marcam e existem fatos que não nos marcam. Aquilo que foi marca, ou porque foi bom demais, ou porque foi muito ruim, podem atrapalhar a nossa experiência de hoje. Por exemplo, se você viveu um emprego maravilhoso no passado, você era muito bem remunerado, você galgou vários postos, você foi promovido, teve uma experiência super positiva do passado em relação àquele emprego. De repente você perdeu o emprego. Você ficar preso ao tempo bom que foi, te atrapalha do mesmo jeito que ficar preso ao tempo ruim. Não é a mesma coisa que aquele que viveu uma experiência extremamente negativa do passado. Trabalhei num lugar muito sofrido, fui muito desvalorizado, fui muito maltratado, não tive reconhecimento. São duas marcas que vão ficar para a vida. Aí esse que trabalhava num lugar muito ruim conseguiu um emprego ótimo. Mas toda vez que ele está lá, naquela experiência positiva, ele corre o risco de ficar remoendo o que não foi bom lá naquele tempo. Tá vendo? Um foi marcado de forma positiva e o outro foi marcado de forma negativa. Os dois sofrem os males do passado, um porque foi muito bom e outro porque foi muito ruim. Porque quando eles se prendem àquilo que já foi, que já aconteceu, que foi bom, ele esquece de descobrir o que pode ser bom hoje. Ele esquece de se empenhar naquilo que não é tão bom, mas que pode ser bom hoje. E aquele que se prende ao que foi ruim, corre o risco de não saber saborear o que está sendo bom hoje. Você reconciliar-se com o passado é você permitir que a vida seja mais intensa hoje. Porque onde é que você coloca a força da sua vida? No que já foi ou no que está sendo? Se você coloca a sua atenção em tudo aquilo que foi bom demais no passado, você corre o risco de virar um museu. Você só lembra o que já fez. Eu já fui isso, eu já fiz aquilo, né? Você não está sendo mais. Por quê? Você está conjugando a sua vida no passado. Passado que não passa, amargura. Ou porque você queria viver aquilo de novo e não pode, fica amargurado. O tempo foi tão bom, foi tão especial estar lá, mas já acabou. Foi bom, foi especial, mas já acabou. Foi ruim demais, eu não aguentava aquilo, mas já acabou. Tudo já acabou. O que foi bom e o que foi ruim já acabou. Como é que você vai cessar o poder deste passado? Abrindo os olhos para aquilo que está sendo o presente. E viver bem o presente também consiste em abrir algumas portinhas já para esse futuro. Porque você vivendo bem o presente, você está preparando bem o seu futuro. Portanto, minha gente, muitas vezes a infelicidade, ela ocorre na nossa vida porque nós nos prendemos às experiências que já não são nossas, que já não podem ser modificadas. E tudo aquilo que não pode ser modificado, torna-se uma amargura dentro de nós. Então, se você está muito acostumado a ficar remoendo o que já foi, a ficar lembrando demais, nossa, aquilo era bom demais, aquilo era isso, aquilo era... Cuidado, porque você corre o risco de não estar na atenção daquilo que hoje está acontecendo ao seu redor. Sem ter em cada parte, em cada fragmento da vida que hoje está ao teu redor. Breve, leve, certo, se despede este instante, para nunca mais pousar em tuas mãos. Pronto, nunca mais vai pousar em tuas mãos este momento agora. Ou você vive bem esta hora, este instante, ou daqui a pouco você vai ficar amargurando, porque não viveu direito. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer, Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era.
É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, na antropologia você tem a figura de Adão. Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na Terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte. Ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original, dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição, que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição. Que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática. Tem um aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Padre Fábio, eu tenho frequentado a Igreja Católica, mas atualmente tenho tido muita dificuldade de participar da minha comunidade, pois eu esbarro o tempo todo na hipocrisia das pessoas. Eu vejo muita gente trabalhando, mas não pelo valor da evangelização, mas por vaidade, usando da igreja como lugar de projeção pessoal. E isso tem enfraquecido muito a minha fé. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. A minha pergunta é: a nossa fé em Deus depende das pessoas? Meu Deus do céu. O que você acha, Vanilson? Depende ou não? Não depende, mas esbarra, né? Esse é o problema. Vamos fazer uma distinção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser desenvolvido à medida em que a gente vai vivendo. Por que precisa ser desenvolvido? Porque a fé que eu tenho no momento em que eu sou criança, ela não serve à medida em que que o meu desenvolvimento intelectual, né? À medida que eu vou ficando mais capacitado para questões mais amplas e abrangentes da realidade, eu preciso de ultrapassar esses limites da fé infantil. Então a fé é um processo humano que é dom de Deus na minha vida, que eu vou descobrindo e vivendo esse processo dela o tempo todo. Quando eu pergunto, né, a minha fé depende das pessoas? Depende, porque quando eu estou vivendo o meu processo de fé, eu tenho pessoas ao meu redor. Mas dizer que a fé depende não significa que ela está condicionada. Não significa que eu vou deixar de acreditar por causa daquela pessoa. Isso se eu já tenho uma maturidade na fé, isso é, se eu já vivi o meu processo de fé e admiti esse crescimento. Se eu pude experimentar essa maturidade da fé, é natural que eu vá depender menos das pessoas. A fé imatura, ela vai depender mais. Quando eu estou num estágio de fé, eu preciso do testemunho dos outros. Quando eu estou lá, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu ainda não tenho uma fé muito consistente, eu vou precisar do testemunho das pessoas.
À medida em que eu faço a minha experiência, que eu mergulho em Deus e faço por mim mesmo, essa experiência que vai me marcar e que vai me definir como um homem de fé, a minha dependência das realidades humanas, ela acaba sendo bem mais tranquila. Vai ficando menos pesado, vai pesando menos dentro do meu contexto humano a presença do outro. Mas ela ainda continua esbarrando nela, porque a fé é vivida também em comunidade. Quando você diz que você tem dificuldade de olhar para as pessoas que estão na sua comunidade, de interpretar, de viver, né, com elas essa partilha, e de descobrir que às vezes elas fragilizam a sua fé, significa que você está também reconhecendo que a sua fé não está tão madura assim, que é bom você viver esse crivo. Não é nenhum problema você descobrir, a partir desse testemunho ruim das pessoas, que você ainda está precisando aumentar e viver com mais fecundidade a sua fé. Quantas vezes na minha vida eu reconheço isso? Olho para alguém que não está testemunhando do jeito certo, que está fazendo tudo errado, e eu vivo aquela tentação de pensar, eu vou deixar de acreditar. A gente que conhece os bastidores, muitas vezes, da fé, nós corremos um risco muito grande. Quanto mais a pessoa trabalha dentro da comunidade, mais contato ela vai ter com a fragilidade das pessoas. Ela vai ver que a fé passa o tempo todo pelas realidades humanas. E aí a gente precisa distinguir, né? A igreja é santa, mas é também pecadora. Então, ao olhar para as fragilidades do meu irmão, eu não tenho que perder a minha fé em Deus. Eu tenho que ficar mais observante para as fragilidades do meu irmão que estão em mim também. O respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico. Mas há um detalhe a ser observado. Não basta obedecer. Carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir. Ela é fruto do amor divino. A primeira referência que dela temos está no livro de Gênesis, na passagem que Deus ordena a Adão e Eva permanecerem dentro dos limites do paraíso. Uma regra foi estabelecida, mas não era sem motivo. Era para que o encontro fosse possível. O paraíso era o lugar delimitado para o encontro. Os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada. O estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. Veja bem, na ordem divina temos a explicitação do caráter positivo da regra. Obedecer não era somente uma obrigação. Antes disso, era o direito de ser encontrado. Não ultrapassar os limites estabelecidos era garantir a proximidade com o Criador. Incomodado com essa harmonia, o diabo resolveu agir. A serpente colocou no coração deles a dúvida. Eles deixaram de saber o que era realmente bom. Interpretaram a proteção como uma privação. A palavra amorosa que recomendava desfrutar os limites do paraíso foi distorcida. O direito foi interpretado como fardo e obrigação. Mas o pedido de Deus não cerceava a liberdade humana. Permanecer dentro do paraíso era um exercício de liberdade. Sair também, mas nesse caso era preciso abrir mão de estar sob a proteção, que para ser amorosa carece estabelecer limites. Só quem ama estabelece, compreende e respeita os limites. Mas não foi assim que me ensinaram. Passei boa parte de minha vida firmado no legalismo da regra. Nunca interpretei a obediência como um direito, apenas como um dever. Fui privado de compreender que estar sob a autoridade divina era o mesmo que ser amado. É regra da vida. Toda criança tem o direito de obedecer a alguém. Sim, é direito que não se pode ser negligenciado. Por não ser capaz de decidir sozinha, é seu direito que alguém a oriente nas questões que escapam à sua capacidade de compreensão. É dessa obediência que nasce a confiança que lhe proporciona crescer e alcançar autonomia, liberdade interior. É crime privar uma criança de direcionamentos.
Não é saudável não estabelecer regras, limites, mas é preciso explicitar os motivos. A proteção é desdobramento do amor, do desejo de que o outro não se perca, de que ele possa, pela observância saudável da regra, alcançar a liberdade que nos liberta de nós mesmos. Mas eu desconhecia esse avesso. O texto sagrado não me comunicava outra coisa senão a restrição. Porém, demorei para compreender o outro lado da legislação divina, que ali começou a ser estabelecida e que finalmente foi entregue a Moisés. A lei não se limita a ser um estatuto de restrições. Ela é muito mais que um código moral a ser observado. Ela é fonte de vida. E por trás das palavras que ordenam um modo de viver, encontramos uma exortação ao crescimento, um conselho amável que nos encaminha ao aperfeiçoamento. A lei é um referencial de limites e possibilidades. Sobre esses dois pilares ela é edificada. Dela se desdobram direitos e deveres. A lei nos possibilita quando nos limita, mas também limita quando nos possibilita. Não é um jogo de palavras, é a explicitação da complementariedade que lhe é inerente. As duas dimensões podem nos favorecer, e disso eu fui privado. Deixei de conhecer a dimensão amorosa da lei, deixei de experimentá-la como um instrumento libertador que poderia facilitar a minha relação com Deus e com a humanidade. Faltou dar o segundo passo. Não me ensinaram que na lei o amor está albergado. E assim tornei-me um religioso fiel, um profundo conhecedor de todos os estatutos que há séculos foram recrutados pela cultura religiosa de minha ascendência. Um homem que não se economizou no conhecimento das Escrituras, que honrou a tradição e que se esmerou para buscar a coerência que a letra escrita me pedia. Amarrei a lei ao corpo, cingi meus rins com a palavra sagrada, quis trazer grudada ao corpo a recomendação revelada aos meus pais, o sábio conselho que nos veio dos céus, trazido pelas mãos dos escolhidos, dos que trouxeram na alma a brasa da profecia, a voz humana que nos trazia os recados celestes. Quando a gente fala de sequestro da subjetividade, você que ainda não leu o livro, o sequestro da subjetividade, ele se refere a tudo aquilo que a gente abre mão do nosso eu pessoal em detrimento de um relacionamento. Então, quando eu estabeleço um relacionamento em que o outro me pede aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é abrir mão de ser quem eu sou. Que às vezes isso acontece. Em nome do amor, a gente rouba o outro para nós, né? Ou então, em nome do amor, eu me permito ser roubado pelo outro. Eu abro mão de ser quem eu sou, dos sonhos que eu possuo, achando que ao abrir mão, eu estou correspondendo ao amor que o outro diz ter por mim. É claro que todo amor comporta renúncia, sacrifício, mas essa renúncia não pode levar à minha identidade. Mesmo porque para eu me dar ao outro, eu preciso ser dono de mim. O livro, ele fala justamente desse conceito de pessoa a partir do conceito judaico, cristão, que é, para eu me oferecer ao outro, eu preciso ser dono de mim. Só pode dar-se ao outro aquele que se possui. Eu não posso dar aquilo que não é meu. Então, a vida, desde quando eu nasço, eu começo a tomar posse do meu eu. Eu vou identificando quem sou eu vou identificando o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem. A construção do eu, ela é fundamental nos primeiros anos da nossa vida, que é quando nós vamos descobrindo quem somos nós. Para que nascemos, né? Essa pergunta é tão interessante. Quando você começa a identificar as suas possibilidades, até mesmo de trabalho, o que me realiza? Tudo isso faz parte da sua subjetividade. A sua subjetividade é como se fosse o cofre onde está guardada a sua identidade.
Mas há relacionamentos que nos roubam isso. Quando você estabelece um relacionamento doentio, por exemplo, quando você vai perdendo a sua pertença. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Ah, eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Veja bem, o que é esquizofrenia? É uma patologia psíquica que precisa ser diagnosticada, medicada, onde o eu se divide. O esquizofrênico, ele costuma ter dois tipos, né? É como se estabelecessem na sua personalidade, é como se a unidade fosse quebrada. Então, a partir do momento que a esquizofrenia se estabelece, eu tenho dificuldade de ser eu tenho dificuldade de ser inteiro. Então, aí eu não sou especialista para poder dizer, um médico especialista em esquizofrenia poderia dar muito mais informações. Eu estou dando uma pincelada no que significa, num primeiro momento, essa esquizofrenia. É uma doença que precisa ser tratada e que muitas vezes tem a característica, né, de ser uma divisão do eu. Será que um sequestro da subjetividade poderia desenvolver uma patologia dessa? Olha, o roubo da subjetividade é uma coisa tão doída que às vezes a mente, para poder sobreviver àquele roubo, àquele sofrimento, ela se estabelece patológica, ela fica doente mesmo. O sofrimento é tão grande que aquela pessoa não consegue mais administrar de maneira saudável a perda de pertença. Você poderia estar perguntando, mas Fábio, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Esse livro, ele não foi escrito a partir de teoria. É claro que eu precisei estudar muito ao longo da minha vida para compreender um pouco do mistério humano, um pouco a trama dos relacionamentos. Eu sempre gostei de pessoas e eu estudei muito como? Lendo. Eu sempre gostei de romances, eu sempre fui um menino que lia muito desde criança. Então isso me ajudou a ter uma leitura do contexto dos bastidores dos relacionamentos, a partir daquilo que eu vi na ficção, mas que eu vi também na vida real. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Então, por exemplo, uma menina sabe que tem um relacionamento doentio com um rapaz. Aquele rapaz não faz bem a ela, ele traz uma carga negativa para ela demais, ele a deprime, ele a joga para baixo o tempo todo e ela não consegue romper aquele relacionamento. Por quê? Porque ela tem medo de perder aquele rapaz. Ela tem medo de perder o pouco da satisfação que representa estar com ele. Isso é uma dependência, né? A dependência é quando você não é capaz de equacionar o tanto de prejuízo que você está tomando ao ficar ao lado daquela pessoa. Então geralmente tem essas dependências afetivas, partem para um autodesprezo, uma relação doentia gera muito isso, a pessoa se despreza, ela se acha pior e por isso ela tem tanto ciúme, por isso ela tem tanta posse. O relacionamento deixa de fazer bem, por quê? Porque vira uma espécie de neurose. Ao invés de fazer feliz, aquele relacionamento só traz aborrecimentos. Uma vigilância 24 horas, né? Como se o outro fosse um objeto a ser vigiado o tempo todo, como se ele fosse um animal que precisa de coleira. Você percebe que o relacionamento está sendo doentio pelos sintomas. Digamos que eu seja amigo do Christian
e que nós temos um relacionamento doentio. A nossa amizade não passa pelos vínculos da construção, da fraternidade, da solidariedade. Digamos que nós sejamos amigos e que nós somos dependentes um do outro, e que nós vivemos um com o outro uma espécie de disputa. Então, sempre que eu puder alfinetar o Cristo, eu vou alfinetar. Sempre que eu puder desprezá-lo publicamente, eu vou desprezar. Aí depois eu vou, corro, peço perdão, faço isso, faço aquilo. Mas depois, logo em seguida, volto a fazer o mesmo. Veja bem, eu acabo tendo um relacionamento doentio e começo a fazer mal com esse amor que eu digo sentir pelo meu amigo Cristo. Quando a gente não tem condições de quebrar o vínculo, a gente precisa de ajuda. Quando a gente não tem coragem de assumir o sofrimento que vai ser causado por aquele rompimento, que essa dependência me faz querer ter o Cristo perto de mim o tempo todo. Mas como é uma relação doentia, ela não é positiva. Então a gente vai ficar o tempo todo vivendo, se alfinetando, se machucando, porque nos falta a clareza para administrar essa dependência do jeito certo, colocar o pingo nos is e a gente poder viver as nossas individualidades e depois a gente se partilhar na amizade. O relacionamento, minha gente, ele só é positivo quando as partes se pertencem e depois elas se distribuem. Quando eu sou dono de mim, Christian é dono dele, e quando nós nos encontramos, nós nos doamos num relacionamento de amizade. Às vezes, as doenças mentais, elas começam assim, em relacionamentos doentios, em perda de pertença. Eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos, ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo, nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, gente, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, 4, 5 anos. Eu conheço namoros, experiências de namoros em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. 30, 40, 50 mensagens por dia, porque tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez, e quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar felizes porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou? Então o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Padre Fábio, eu sinto um vazio muito grande dentro de mim e nem sei porquê. O que fazer nessa hora? Bem, esse conceito de vazio é muito amplo, né? O que pode ser um vazio? Se é vazio é porque não é nada, né? Está vazio porque não tem nada. Então, está faltando preencher. A gente tem que preencher o vazio. Muitas vezes existem alguns tempos na nossa vida em que o vazio acentua.
A velhice pode ser um lugar, uma época para isso acontecer. Então, de repente, a pessoa ficou aposentada, ela deixou de trabalhar, ficou aquele vazio. O que ela faz com isso agora? Ou ela vai se ocupar de coisas que ao longo da juventude já não pôde fazer, ou ela vai ficar ali naquela ociosidade. Então, de repente, o que é bom para evitar esse vazio? Preencher com coisas boas. Uma boa leitura, uma boa influência. Sempre digo isso, minha gente, nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que ocupa a nossa cabeça e o nosso coração. Porque nós somos frutos de tudo isso. As coisas que nós estamos alimentando hoje através da nossa leitura, do programa da tarde que a gente assiste, da música que a gente escuta, tudo isso preenche ou não os nossos vazios. Quando é que a gente tem a sensação de que o vazio foi preenchido? Quando nós nos identificamos de maneira positiva com o que a gente está vendo. Então, de repente, eu assisti a uma reportagem, a uma entrevista muito interessante. Eu não vi nem o tempo passar, pronto. Eu preenchi o vazio daquela hora que eu iria passar em angústia, eu passei na boa companhia de uma reflexão boa. Uma boa reflexão. Então, de repente, se eu não ocupei a minha cabeça com coisas boas, aquilo acentuou ainda mais o meu vazio. Se eu fui ver um programa de violência, de coisas ruins, eu acentuei ainda mais o meu vazio. Por quê? Aquilo que eu quis, que eu escolhi, não foi uma matéria boa para preencher o vazio. Então, muitas vezes, somos nós que vamos cavando esse vazio. É igual a droga. O que a maconha faz? O que a cocaína faz? É o preenchimento ilusório de um vazio. O viciado, ele não quer outra coisa senão preencher o vazio que ele sente dentro dele. Então ele fuma uma maconha, um cigarro de maconha, ele cheira cocaína, ele toma um comprimido de LSD, porque ele quer preencher de ilusão aquele momento. Então ele cria aquele torpor, né? Aquela situação de êxtase. Mas aquilo passa e aquilo tem um efeito rebote, né? Como eles dizem na medicina, que piora o efeito depois. Ameniza por um tempo, mas depois volta pior ainda. Por isso que o vício, ele é um círculo de alta destruição, porque quanto mais a pessoa usa, mais ela quer usar. Porque quanto mais ela vai se tornando dependente da cocaína, maior é o vazio que vai ficando dentro dela. É como se você fosse fazendo um buraco que você nunca acha o fundo, então você nunca termina de cavar. As nossas escolhas na vida, elas preenchem ou não a nossa experiência humana. E esse é o grande desafio, minha gente. O que hoje eu estou trazendo para preencher os vazios da minha vida? É uma matéria boa? É sólido isso que eu estou escolhendo? Isso é sustentável? Durante quanto tempo isso vai me sustentar ao longo da vida? Precisamos saber. É uma pergunta honesta que nós precisamos fazer. Como outro dia, encontrei um casal que estava sofrendo muito no namoro. E eu perguntei, olha, o que vocês estão escolhendo para que esse namoro seja tão insuportável? O namoro fica insuportável a partir das permissões e das escolhas que o casal faz, não é verdade? Ou nós vamos acreditar em azar? Não, eu não acredito em azar. Eu acredito em construção, em escolha, naquilo que a gente permite vir, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente traz. Então as nossas relações, elas vão nos preencher à medida que a gente faz escolhas certas. E outra coisa também, gente, que falta muito em nós, é a dimensão da vida espiritual. Se nós não rezarmos, se nós não tivermos uma vida espiritual, e olha, vamos abranger esse termo. Vida espiritual não é só essa coisa que nós achamos que é entrar dentro da igreja, participar e ir embora. Não. Vida espiritual é um conjunto de escolhas que nós vamos fazendo a partir da religião que nós professamos. Então nós aqui que somos católicos, você que é evangélico, você que é budista, você que é espírita, não sei qual é a sua religião. Mas o que eu sei é que você tem uma espiritualidade que lhe acompanha. O contexto dessa espiritualidade é que nos preenche ou não. É por isso que existem tantas pessoas que estão insatisfeitas com a sua religião. A religião não virou espiritualidade. Ela é apenas o cumprimento de um rito, de uma obrigação. Eu vou lá, participo da missa, mas a missa não virou espiritualidade em mim. Então o vazio, a religião pode preencher o vazio humano, desde que ela se transforme em espiritualidade.
que é viver justamente as dimensões da vida do Espírito. São Paulo falava de maneira tão bonita isso, né? Ele fazia uma distinção que é até perigosa: as coisas da carne e as coisas do Espírito. Nós sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos na teoria, mas muitas vezes na prática nós não sabemos viver, porque a gente se perde. As coisas do Espírito são aquelas que nos enobrecem, que nos jogam para cima. São as palavras boas que nós lemos através das leituras que nós fazemos, através de uma palavra de Deus, do Evangelho, através de um salmo, através de um canto de liturgia, através de uma música de mensagem. Nós elevamos o nosso espírito toda vez que uma palavra bendita toma conta de nós. Essas são as coisas do Espírito. E a religião trabalha o tempo todo propondo coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas moldam o nosso caráter. Por isso que nós precisamos associar diretamente o princípio religioso que me rege e as minhas escolhas. Qual é o meu caráter? A minha capacidade de ser eu mesmo, de ser verdadeiro, de ter uma postura séria. É o que a igreja nos propõe, né? A igreja nos propõe mandamentos, a igreja nos propõe regras, mas não é para nos aprisionar. É para nos dar suportes para que nós possamos ter uma vida espiritual. Porque se não tivessem regras, nós não saberíamos nos amparar, nós cairíamos. Todo o aparato eclesiástico, de liturgia, de ritos, está a serviço da vida espiritual. É bonito a gente, por exemplo, pegar um livro de Teresa d'Ávila. Como é que geralmente eles dão os títulos, né? Escritos espirituais de Teresa d'Ávila. Ela está falando justamente ali. Naquele livro, ela escreve sobre as lutas que ela tem de sair deste mundo da carne para alcançar as coisas do Espírito. E Teresa d'Ávila é uma especialista em mostrar isso com muita poesia, com muita realidade. Se você não teve a oportunidade, leia os escritos de Teresa d'Ávila. Você vai ficar fascinado, porque essa mulher ela é muito humana. E ela não pratica uma religião etérea, dessas que não se mistura na realidade, não. Diz que tem uma cena, eu não sei se isso é verdade, né? Eu não sei onde que está escrito também, né? Aí diz que ela estava, sei lá, eu acho que ela estava no banheiro, né? Fazendo as necessidades dela. E nisso, dizem que o diabo, né? Soprou um espírito, uma palavra maligna na cabeça dela. Teresa, uma mulher tão pura como você, fazendo uma coisa suja dessa, né? Aí disse que ela virou assim: pois é, meu querido, e tudo isso que eu estou fazendo eu ofereço a você. Se é verdade ou não, está lá na história dela, né? Não é interessantíssimo isso? A pessoa conseguir rezar na hora que vai fazer as necessidades. Isso é rezar a vida, né? O Padre Léo era um especialista nisso, né? Em rezar a vida. E o Léo falava muito dessa religião que preenche o vazio do coração. Preencher o vazio do coração através de uma religião tem que ser uma religião como essa, de Teresa d'Ávila, de Padre Léo, de Monsenhor Jonas Abib, que faz da realidade concreta o lugar da oração. É igual aquela mulher que chega, né? Antes de sair de casa, ela bate no marido, no papagaio, nos meninos, no balai de manga e fala: eu preciso ir para a missa, e bate em todo mundo. Pelo amor de Deus, a missa tem que começar antes, né? É não bater em ninguém para ir. Que às vezes a pessoa, para ela ter uma prática religiosa, ela fica agressiva. Ou quando ela volta da missa, ela volta batendo em todo mundo, porque ninguém foi na missa com ela. Bando de safados, vocês estão todos no inferno. Aí a missa não virou espiritualidade, né? Ela tem que chegar feliz. Não, gente, a missa foi tão boa, eu estou tão em paz, né? Não, agora já volta com aquela cara brava para a gente perceber que ela não gostou da gente não ter ido. Não virou espiritualidade, não preencheu o vazio. Quando nós fazemos dessa nossa experiência, é uma experiência saudável de religião, é isso, né? Aquilo que eu pratico do ponto de vista ritual, a minha oração do texto, a minha devoção, enfim, qual seja a sua prática religiosa e o que faz parte do rito que você celebra, você tem que extrair deste rito a sugestão que este rito faz para uma vida prática. É aquilo que na palavra de São Tiago, na carta de Tiago está dizendo: não só as obras, não só a fé.
É a reconciliação desses dois aspectos. O que eu acredito me leva a agir. O contexto da minha religião me leva a ter um comportamento. Sou solidário, de repente, ser simpático com as pessoas que a gente encontra, ser amável com quem a gente encontra, né? Ser acessível ao outro. Isso é tão bonito, né? Quando você tem a oportunidade de estabelecer vínculos e que a pessoa, é aquilo que a gente falava no primeiro bloco, a pessoa não tem receio de chegar perto porque ela sabe que você é uma pessoa religiosa. A sua religião quebra o muro da cidade. É sempre um prazer compartilhar estas experiências com você. Deixe seus pensamentos na caixa de comentários, inscreva-se para mais conversas significativas e ajude-nos a espalhar a luz compartilhando este vídeo.